Abram por gentileza no Salmo 51, que devemos, antes de tudo, entender que o arrependimento não é algo que o homem pode produzir. O homem não pode produzir arrependimento. Por si só, ele não consegue se arrepender. O verdadeiro arrependimento vem da mão graciosa de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, não precisa abrir, mantém aí em Salmo, no capítulo 7, no seu verso 10, diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. O que isso significa? Quando o texto diz, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, o que Paulo está querendo falar conosco é que o arrependimento, ele é uma tristeza. Ele é você se compungir, ter o coração totalmente compungido, contrito. E por si só você fica triste. Você, quando toma a noção do seu pecado, você consegue ter a ideia da nojeira que ele é e logo fica triste por tamanhas ofensas que você já cometeu contra Deus. Então, a tristeza, segundo Deus, o que Deus produz em nosso coração, ele gera arrependimento para a salvação. E essa tristeza, esse arrependimento, a ninguém gera um pesar. E o que seria isso? Para todo arrependido verdadeiro, para todo convertido verdadeiro, a tristeza do arrependimento se torna um prazer, se torna uma felicidade, porque ele entende que é a mão graciosa de Deus em seu coração. Logo, ele não se sente pesado em deixar de fazer aquilo que ele tanto fazia. Pelo contrário, ele se sente feliz, ele se sente contente. Logo, isso não traz um pesar para aquele que se arrepende, para aquele que se entristece por causa do seu pecado. Em contrapartida, a tristeza desse mundo, ou seja, as angústias, as aflições, tudo aquilo que o mundano, o ímpio se preocupa, isso lhe gera morte, somente a morte. E é exatamente dessa maneira que foi com Davi. Davi, ele, enquanto não foi confrontado por um profeta do Senhor, Natã, ele não se arrependeu. Justamente porque, eu repito, o arrependimento, ele é gerado principalmente por Deus. É Deus quem move o nosso coração para que nós venhamos a nos arrepender. Nós bem sabemos o que está escrito lá em João, capítulo 16, no seu verso 8, que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então não adianta nós fazermos toda e qualquer coisa, seguir toda e qualquer regra, à risca, se Deus não nos tocar para que esse arrependimento genuíno venha em nossos corações. Eu pensei em trazer também, falar um pouco a respeito dos essênios, mas como eu me lembro de um pouco do que são os essênios, eu quero comunicar rapidamente para falar a respeito desse tópico. Os essênios, eles eram judeus que na época, e aqui eu vou falar de uma forma bem breve, simples, bem por cima, na época em que Jerusalém, os israelitas, Israel de modo geral, estava tendo uma influência muito grande da Grécia, da cultura grega, os essênios, eles foram aqueles que se separaram no deserto para ali pegar, estudar a Torá e fazer penitências em si mesmos, de modo a viver uma vida, segundo eles, correta, reta, diante dos seus próprios olhos. Porém, isso não adianta, meus irmãos. Por mais que a gente venha algum dia vir a ser lançado para a lua e ali ficar sozinho, se Deus não tiver com a sua mão graciosa gerando em nós arrependimento, nós iremos viver todo o tempo pecando. E no final, nós iremos para o inferno. Aqui eu extraí 8 pontos desse salmo que vai trazer o quadro do verdadeiro arrependido.
Então, em primeiro lugar, o verdadeiro arrependido, ele conhece a Deus, como está aí escrito no verso 1: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. O salmista, ele inicia clamando ao Senhor por sua benignidade e sua misericórdia, justamente porque ele conhece o Deus que tem. Ele não é um tipo, trazendo para os nossos dias, de cristão que não conhece o Deus que tem, que não conhece os atributos de Deus, que não sabe quem Deus é. Meus irmãos, é necessário que nós conheçamos o caráter de Deus para saber como que nós devemos nos arrepender. Você consegue se desculpar com alguém que você não conhece? Provavelmente a pessoa não vai aceitar logo de início as suas desculpas, porque ela tem um tipo de visão a respeito de quem é de fato arrependido, e ela vai te resistir no primeiro momento. Provavelmente ela vai te dizer: olha, tu não se arrependeu não. Você está me falando aí, mas a sua boca fala que as suas atitudes não estão condizendo. Normalmente você tem que agir conforme aquela pessoa conhece de você. Não é diferente com Deus. Para você pegar e se arrepender da forma que agrada ao coração de Deus, você tem que conhecê-lo. Não adianta você pegar e simplesmente fazer tudo que você imagina que é correto de fazer, para no final falar: caramba, pronto, fui perdoado, consegui me arrepender de forma verdadeira. Porém não é isso. Conhecer a Deus está intimamente ligado ao verdadeiro arrependido, ao verdadeiro arrependimento. Eu acredito que nós não consigamos ter um verdadeiro arrependimento, algo genuíno em nossos corações, sem um conhecimento básico de Deus. E aqui, no entanto, Davi está demonstrando que conhece o seu Criador, o seu Senhor. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. De outro modo, meus irmãos, eu duvido que ele iria recorrer a Deus, principalmente na sua época, que havia tantos deuses aos seus arredores. Ele procuraria fazer uma penitência em flagelar-se, ou qualquer outra coisa que alguém poderia dizer: olha, Davi, faz isso aqui que vai dar certo. Toma banho de sal grosso, pronto. Joga arruda, não sei. Isso dá certo, Deus perdoa. Mata um bezerro aí, vai, sacrifica para ele. Você tem conhecido o seu Deus? Você tem tido intimidade com Ele? Segundo, o verdadeiro arrependido se sente imundo com o pecado. Está aí no verso 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. O pedido de Davi para ser lavado completamente demonstra o quão sujo ele se sentia por causa do seu pecado. Isso é outra coisa que nós estamos deixando de sentir: nojo do pecado. Pecamos e logo vamos dormir. Pecamos e logo vamos almoçar. Pecamos e logo vamos nos divertir em algum lugar. Conseguimos passar um dia inteiro sem dar conta do nosso pecado. É cômodo. Não é algo que nos incomoda. Eu tenho a plena certeza que você, quando chega de um sol escaldante, como tem acontecido nos últimos dias, todo suado, o que você vai fazer? Você vai ficar bem com isso? Você vai se lavar, você vai se limpar. Meus irmãos, é extremamente necessário que nós entendamos o que é o pecado, e o pecado está aqui sendo descrito por Davi. O pecado é algo imundo, totalmente imundo. Imagine algo tão nojento que você não gosta nem de pensar. Independente se está comendo ou não, você não gosta nem de pensar. É nojento isso. Agora multiplica, esse é o pecado. Em Levítico 15, verso 4 ao 6, toda cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda, e tudo sobre que se assentar será imundo.
qualquer que lhe tocar a cama lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentara o que tem o fluxo, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Eu, quando eu leio o Levítico, eu saio todo arrebentado, porque eu me sinto desse jeito aqui, que não é possível, cara. Aqui está se referindo ao homem com fluxo do seu sêmen. Se o seu sêmen tocasse alguma coisa, acabou. Você não poderia tocar naquilo ali. Aquilo ali teria que ser lavado. Você, por ter tocado no que foi lavado, tem que se banhar também, e assim por diante. Você já pensou? Você acabou de tomar banho, você está limpinho, sentou num lugar e ninguém mais vai sentar naquilo ali. É algo surreal para nós. Mas isso daqui é uma forma de Deus dizer àquele povo, né, que era esse o ensino que Deus estava querendo repassar, que todo o pecado é imundo, é algo que não presta, que não tem proveito algum. Toda a lei foi dada aos israelitas para que eles pudessem se relacionar melhor com Deus e se santificar. Não era para que eles vivessem um ritualismo desenfreado, mas para que eles entendessem o caráter do seu Deus, do seu Senhor. Eu fico impressionado quando eu leio isso daqui. Mas, no entanto, meus irmãos, o que tem acontecido? Nós nos lavamos por fora, mas e por dentro? Qual é o tipo de purificação que você tem feito? Além do pecado ser uma imundície, o pecado também é uma doença, um câncer, na verdade. Por isso Davi pede, ainda no verso 2, purifica-me do meu pecado. Você não purifica a sujeira, você purifica algum machucado, alguma enfermidade, alguma doença. E é isso que Davi está nos demonstrando aqui. O nosso pecado, ele é uma doença. E eu tenho certeza que você iria procurar o mais rápido possível uma clínica de reabilitação, qualquer coisa que viesse a tirar essa enfermidade, se você tivesse algo biológico, físico. Mas por espiritual, o que nós temos feito? O que nós temos feito com relação ao espiritual? Será que o remédio, o medicamento é somente quando nós estamos enfermos, com medo de morrer? Como o nosso pastor aqui fala constantemente, todos querem ver a Deus, mas ninguém quer morrer. No entanto, dia após dia, aquele que não trata com firmeza do seu pecado está morrendo. Terceiro, o verdadeiro arrependido reconhece seu erro. Verso 3: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O exemplo de Caim, lá em Gênesis 4, verso 9, é totalmente ao contrário do de Davi. Caim, ele agiu da seguinte forma: disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Nesse momento aqui, Caim já havia matado seu irmão, já havia cometido esse homicídio. E ao invés dele pegar e aproveitar esse momento em que Deus está dando uma oportunidade a ele de dizer: Senhor, eu pequei, ele simplesmente fala: eu não sei, essa conversa aí não é comigo. Contrário ao que Davi está expressamente dizendo: eu conheço, eu sei o que eu fiz. O nosso pecado, meus irmãos, ele não é algo que nós não conhecemos, não é algo que está distinto de nós. De maneira nenhuma o pecado é algo que nós podemos tratar de qualquer forma, como se fosse um desconhecido. Pelo contrário, o pecado é algo totalmente conhecido. Davi está dizendo: confesso e reconheço o meu pecado. O reconhecimento de Davi, por sua vez, os seus pecados, é tão claro que a palavra usada no original hebraico, quando ele diz conheço,
A palavra em hebraico é yada, não sei se eu estou pronunciando corretamente, que significa conhecer, presta bem atenção nisso, que significa conhecer, é a mesma usada em Gênesis 4, verso 1. Que palavra usada ali? Em algumas traduções vai trazer que Adão coabitou com a sua esposa, com Eva. Mas a melhor tradução é que Adão conheceu a sua mulher. E o conhecer é de fato a coabitação. Davi está dizendo: olha, eu conheço tanto o meu pecado que ele é íntimo meu, que é algo que está íntimo comigo. É assim que você tem visto o seu pecado? É dessa maneira que você tem abordado o seu pecado? Não de forma íntima, no sentido de tratá-lo como amigo. Pelo contrário, conhecendo bem a maldade que ele causa, o estrago que ele causa, fazer com que você venha a rejeitá-lo. Eu tenho a plena certeza que nós conhecemos lugares aqui no Rio de Janeiro, se não no Brasil para alguns, em que nós nunca pisaríamos. Por quê? Nós conhecemos. Nós sabemos que ali é perigoso. Então nós rejeitamos aquele lugar. Nós ficamos com medo de andar com certos tipos de pessoas. Mas com o nosso pecado, muitas das vezes, andamos de mão dada.